Saudos, amados irmãos, em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Quero reiterar um agradecimento ao nosso Deus, porque por mais que as pessoas tenham dito sobre epidemia, que tem morrido muitas pessoas, mas nós temos que glorificar o Senhor que muitas pessoas serão curadas. Glória a Deus. Nesta noite o Senhor nos deu e nos vai dar e vai nos condicionar a entender uma palavra gloriosa, quando no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, quando um anjo fala com Gideão. Louvado seja Deus. Eu planteio que esta palavra ela faz menção na leitura bíblica e que possa firmar e findar ao seu coração. Às vezes você tem sentido neste momento difícil de angústia, sentido que tudo está contra você. Às vezes você tem olhado e visto uma peste, uma epidemia que vem a desaflorar todas as coisas. E quando nós imaginamos uma guerra entre carne, mas na realidade esta epidemia ela é uma área que está sendo usada, na qual creio eu que o Espírito de Deus está colocando as coisas no lugar. Mas nós precisamos entender, louvado seja Deus, que a luta, neste momento, ela está juntando luta da carne pela enfermidade, mas a luta da espiritualidade, aonde Satanás queira vencer a humanidade, na qual sabemos que a oração, querida, louvado seja Deus, a oração, ela tem os seus efeitos, tem os seus desígnios, e ela nunca volta vazia. A oração, ela tem colocado homens e mulheres de derrotados a vitoriosos, louvado seja Deus. Nesta noite eu reitero que eu tenho uma palavra gloriosa de Deus para a tua vida, na qual o Senhor, Ele levanta pequenos, que se entende como pequenos, mas grande pelas mãos do Criador. Deus não precisa de homens grandes, mas Ele precisa de homens para fazer grandes, louvado seja Deus. Às vezes você tem sentido na sua vida que você é muito pequeno, que ninguém liga para você, que está tudo esquecido, mas Deus quer mostrar o valor, louvado seja Deus, que tem dentro de você. Ele quer mostrar quem verdadeiramente você é, para que neste momento de luta, de peregrinação, você pode acordar o eu que existe dentro de você e lutar e batalhar e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A palavra vem nos mencionar, diz o seguinte, Juízes capítulo 6, verso 11. Então, louvado seja Deus, então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse:
vai na tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és que comigo fala. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponho perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos e asmos de uma efa de farinha e carne, pôs numa açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e os apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta lenha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava nas suas mãos e tocou sobre a carne e o bolo asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e o bolo asmo. E o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu quero falar algo da parte do Senhor para a tua vida, que muitas das vezes nós queremos ver o resultado aos nossos olhos nus. E quando Deus falava e Abacuque falava com Deus, Abacuque questionava o Senhor pelas lutas, pelas batalhas, mas o Senhor disse a Abacuque, louvado seja Deus, quando a palavra do Senhor chega até Abacuque, a palavra ela é nos mencionada, louvado seja Deus, de uma forma seguinte, louvado seja Deus: vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Louvado seja Deus. Deus tem feito grandes coisas ao nosso meio, mas nós queremos ver a olho nu aquilo que o Espírito Santo está operando, os seus milagres. Mas eu quero mencionar algo da parte de Deus na vida dos amados irmãos, que é, louvado seja Deus, o que Jesus faria. Eu quero que você analise esta mensagem de hoje e tudo que você for fazer na tua vida ou estiver na tua mão para você fazer, faça esta pergunta para você: se eu fosse Jesus, o que eu faria? Ou eu faria? Porque quantas das vezes Deus tem falado conosco e nós ficamos pedindo, louvado seja Deus, resposta, e nós não adiantamos e nós não faremos aquilo que Deus tem falado. Nós temos questionado mais do que plantamos, mais do que temos feito, louvado seja Deus. E há momentos na nossa vida que temos a circunstância e nós ficamos sem saber o que fazer. Então esta pergunta, tudo que você for fazer na tua casa, no teu trabalho, onde for, pergunta: se fosse Jesus, o que faria? O que Jesus faria se fosse Ele na minha situação? Se você está em uma rodovia e tem uma entrada direita e uma esquerda, e muitas das vezes você pergunta: eu tenho que ir reto, eu tenho que virar, eu tenho que ir para onde?
Mas a pergunta todo dia faça ao teu coração: se fosse Jesus, o que ele faria? O que Jesus faria? Pense. Louvado seja Deus, Deus tinha uma obra linda na vida de Gideão, mas Gideão sempre se menosprezando, sempre achando menor, e na qual Deus envia o anjo, e o anjo visita Gideão trabalhando, e o anjo veio até ele e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quantas das vezes Deus tem falado com você, amado irmão, amada irmã, varão valoroso, Deus é contigo, mas inúmeras vezes eu não posso fazer, eu não tenho condição, eu não sei, eu não vou. Muitas das vezes você tem se minimizado diante de uma circunstância na qual Deus quer te fazer grande. Deus tem olhado para você e te dado motivação, o anjo tem falado com você naquilo e na qual o seu coração planteia. Quantas das vezes você tem vontade, tem desejo, mas você tem caído para baixo e Deus tem falado para você: filho, faça. E você, com medo de dar errado. Eu quero dizer que o homem, a mulher, louvado seja Deus, se tudo desse certo, querido, não existia o errado, porque Deus tem o poder de fazer tudo certo. Mas eu e você somos um projeto de Deus que, louvado seja Deus, que lá no final sabemos e analisemos se tudo deu certo. Mas para nós saber que se deu tudo certo, foi através dos erros e acertos. O que você tem na tua vida, que todo dia você erra, e muitas das vezes você fala assim: eu sou um peso, eu sou um erro, mas todo dia você acorda para recomeçar. E às vezes você acha e fala assim: nossa, eu sou um projeto de Deus que deu tudo certo. Um projeto de Deus que deu tudo certo é a consequência de um homem que levantou, caiu, deu errado, levantou, pediu perdão, deu certo, amanhã caiu, deu errado, levantou, deu certo, e lá no final, no dia que Jesus voltar, ele está lá, louvado seja Deus, para o encontro do Senhor. Esse é um projeto que deu certo. Porque até o final ele persistiu, ele lutou, mesmo dando errado. Mas quando você fez tudo certo, mas de repente você tropeçou, caiu e desistiu. É um projeto que deu errado. Por quê, querido? Este projeto não foi posto adiante, porque a Bíblia nos diz que Deus já nos predestinou. Nós temos um predestino. E nós temos que chegar a esse destino. Se você cair, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. Você precisa entender, querido, a própria palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, porque vai haver choro. A Bíblia fala, louvado seja Deus, que um casamento, na alegria, na tristeza, as pessoas casam pensando somente, louvado seja Deus, na alegria, mas quando chega a tristeza, as pessoas querem largar. As pessoas acham que é só na saúde, mas a enfermidade chega, você tem que cuidar na enfermidade. A tua vida é feita, querido, para acordar, cair, levantar, batalhar e no final você ter subido ao reino. Este é um plano de Deus que vai dar certo. Olha só o que a palavra de Deus nos resume e nos leva a entender, louvado seja Deus. Deus, o anjo olha e fala: Deus é contigo, varão valoroso.
Mas Gideão lhe responde: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Se o Senhor é conosco, papai, por que está vindo essa epidemia? Por que está vindo essas coisas ruins? Por que está matando gente? Mas o Senhor não nos disse para nós que ia vir essas coisas. Ele disse que ia ter tribulação, ia ter, louvado seja Deus, terremoto. Ia ter todas essas coisas, mas nós nos preparamos somente para as coisas boas, para as coisas ruins. A Bíblia diz que há o dia mau, mas nós não preparamos. Louvado seja Deus. Gideão, olha e diz: o que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Ei, querido, amado irmão, olha esta palavra como ela está sendo contada, para você entender o que é na tua vida hoje. Olha só. Eis que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir do Egito. Agora eu falo para você, amado irmão, o povo que estava no Egito, sendo escravo, vivendo chicoteado, o povo viu 10 pragas. O povo, quando sai, vê o exército atrás, montando um lado, montando o outro, e ali Moisés ora, o mar abre e o povo vai. Eu quero que você comece a entender as lutas. No deserto, querido, eles clamam por comida, Deus envia maná do céu, mas ali eles têm um momento de dificuldade que a todo tempo eles murmuravam. Ali eles têm sede, e ali há um momento até que Moisés fere a rocha. Eu quero que você entenda que as lutas que eles tiveram, os momentos difíceis que eles tiveram andando no deserto, o caminho de 40 dias durou 40 anos. A luta, só que essa luta foi lá, mas de repente o pai de Gideão fala diferente. Aleluia, glória a Deus. Aquela luta serviu para, louvado seja Deus, para, olha aqui, para Joás, pai de Gideão, dizer para Gideão o seguinte, que aquilo foi maravilhas. Olha, o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram. Os pais viram milagre, mas os milagres foi em meio às lutas, foi em meio às tribulações, foi em meio ao deserto, foi em meio à batalha. E eu e você hoje queremos resultados, mas nós não queremos enfrentar a luta. Olha para você e pergunta para você: se fosse Jesus, o que eu faria? Gideão se menospreza, mas a palavra vai nos dizer, louvado seja Deus, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. O Senhor não nos desamparou, o Senhor colocou nas mãos dos midianitas para nós ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus permite uma batalha. Se você abaixar a cabeça, você vai ser derrotado. Um projeto que não deu certo, mas Deus coloca os midianitas para aquele projeto que você acha que é errado, você vencer com os 300 de Gideão. O projeto que na sua vida você acha que é errado, que na sua família você acha que é errado, porque aos teus olhos está errado, mas você parou e perguntou para Deus: Deus,
Se fosse o Senhor, o que eu faria? Se eu fosse o Senhor, o que eu faria? Se fosse Jesus Cristo na minha vida agora, o que Ele faria? A Bíblia vai nos mencionar, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão, sentindo menor, se escondendo, mas de repente ele recebe uma impulsão. O Senhor dizendo: vai livrar os midianitas, livrar das mãos dos midianitas, sendo que ele já estava sentindo que ele estava nas mãos dos midianitas. Gideão faz uma pergunta para o Senhor, se é ele mesmo, e fez um questionamento. E Deus respondeu para ele, e ele foi e lutou. Então você nesta batalha, você nestes dias difíceis, você no seu dia a dia, dentro do relacionamento, se você for discutir com a tua esposa, pergunte: se fosse Jesus, o que eu faria? Jesus era humilde, Jesus era simples, ele não ia discutir porque ele ia transmitir honestidade, caráter, amor. Se você é esposa e vai falar com o teu marido numa hora de tristeza, numa hora de desânimo, você olha e pergunta: se fosse Jesus, o que ele faria? Você vê o que você precisa fazer para o teu marido. Os relacionamentos não dão certo porque nós tomamos as nossas decisões. E o que Jesus faria? Você parou para perguntar o que Jesus faria? Está uma briga, está um desamparo lá no teu emprego e quebra tudo, vai mandar alguém embora, e você com medo, mas você perguntou: eu estou lá, Jesus, se fosse o Senhor, o que eu faria? Às vezes Deus colocou você naquele lugar para você ser o pilar hoje, seu esteio. O que eu faria? Falava de Deus, acalmava os ânimos, motivava. Às vezes você está vendo uma desavença na tua família, entre irmãos, entre pai e mãe, e você fala assim: eu vou ficar quietinho no meu canto. Você parou e questionou e perguntou: se eu fosse Jesus, o que eu faria? Aí você olha para o pastor e fala: pastor, mas eu não sou Jesus. Mas aí eu falo para você: o que tem dentro de você, amado irmão, não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Jesus e Deus, eles não é um só. E se Jesus está dentro de você, você faz parte de Jesus Cristo de Nazaré. Você é um filho cristão, você é um pequeno Jesus Cristo na terra, para ir fazer aquilo que Deus quer. Aí você olha e fala assim: mas você é o menor da tua família, mas é você que Deus quer usar. E de repente você olha e fala assim: mas eu fui o desamparado, eu fui o pior, mas hoje Deus quer fazer através de mim, Deus quer colocar você para unir a tua família. De repente é você que vai acalmar a situação, é você que vai lá e vai questionar para você: Jesus, se fosse o Senhor agora, se o Senhor estivesse aqui, o que o Senhor fazia? Aí Jesus vai falar para você: faça, filho, porque eu sou contigo. Faça, filho, porque eu sou contigo. É a palavra dele dizendo: aleluia, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele disse: louvado seja Deus, não te enviei eu, vai nesta tua força. E ele diz: Senhor meu, como livrarei Israel, se eu e a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai? E o Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como fosse um só, eu sou contigo. Ouve esta palavra neste dia, querido. O desânimo chegou na tua vida, olha e fala: o que Jesus faria? Está faltando alimento na tua casa? O que Jesus faria? O que Jesus faria? Dobrava o joelho? O que Jesus faria? Colocava as mãos na despensa e orava: faça.
Sente a vontade de dar um abraço no filho, na esposa, mas não, meu Deus, acho que eu vou fazer isso, que eles vão entender o que Jesus faria. Faça. Jesus Cristo está dentro de você. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se é Cristo aqui que vive em mim, é o Cristo que vai fazer. Você está andando na rua e vê uma desavença, vê uma família, vê uma pessoa discutindo, vê alguém triste, vê alguém reclamando. E você fala assim, deixa para lá, eu não vou me envolver. Mas para e questiona e fala assim, antes de chegar perto da pessoa, pergunta para você mesmo, o que Jesus faria? E Deus vai trazer uma revelação da luz divina para você transformar aquela vida daquela pessoa. Para você falar de Deus para aquela pessoa. Para mostrar o Deus que existe naquela pessoa. Para ensinar valores. Para ensinar para aquela pessoa o que ela precisa para recondicionar a sua história, a sua vida. O que Jesus faria? Às vezes, queridos, eu tenho as minhas tristezas. Eu sou carne e osso como você. Choro. Mas quando eu começo a olhar nos meus filhos, quando eu começo a olhar na minha esposa, quando eu começo a olhar que eu tenho um trabalho, quando eu começo a olhar que eu tenho um lugar para me reclinar minha cabeça, quando eu começo a olhar e entender que eu tenho um ministério, quando eu começo a olhar em tudo que Deus me deu, aí aquela angústia sai. Porque eu começo a entender que mesmo que eu sinto que eu sou menor, mesmo que eu sinto que eu sou uma pessoa que muitos não se alegram comigo, que eu sinto que eu sou uma pessoa que é rejeitada, eu começo a entender que enquanto as pessoas rejeitam, Jesus derrama o seu amor, derrama a sua bênção sobre a minha vida, porque eu sou agraciado de Deus. Você, por mais que as pessoas tenham renegado a tua vida, você é um agraciado de Deus. Por quê, querido? Deus amou o mundo que Ele deu o Filho dele por você. Deus é maravilhoso. Às vezes você chega na tua casa e vê uma coisinha quebrando, já entra num desespero. Acontece comigo. Mas você precisa entender que tudo que tem na tua casa foi Deus que te deu. Tudo que você tem na tua vida foi Deus que te deu. Vai nesta tua força. Eu serei contigo, varão valoroso. Ou você acha, amado irmão, que quando eu chego aqui na igreja, sozinho, para gravar este vídeo, querendo que a igreja estivesse cheia, louvado seja Deus, mas a epidemia tem feito que os irmãos ficassem em casa. Aí eu chego aqui e dou glória a Deus, porque até hoje nenhum da nossa igreja foi diagnosticado com esta enfermidade. Glória a Deus, porque estou aqui orando, os irmãos estão em casa. É um meio de eu enviar um vídeo para que os irmãos ouçam essa palavra que Deus deu ao meu coração. Glória a Deus. E sabemos que isso vai acabar. Sabemos que Deus, Ele é contigo. Deus conta comigo e contigo para que o nome dele seja glorificado neste momento que muitas pessoas acham difícil. Eu e você temos que estar com a bandeira erguida, bandeira da fé, bandeira do amor, bandeira do espiritualismo, bandeira da religiosidade. Somos religiosos, bandeira do evangelismo. Glória a Deus. Deus vai abençoar a tua vida, mas você tem que tomar princípios. Estar na batalha e acreditar se Jesus, o que Jesus faria.
Se ele estivesse aqui, então eu tenho que lutar, tenho que batalhar e vou ser vencedor em nome de Cristo Jesus, louvado seja